Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz que todos estão aqui. Vejo muitas pessoas que eu já conheço, Indiara, Rosa, Giza, Fabi. São muitas pessoas. A Ju, parabéns, a Geisa. Que legal que vocês estão aqui com essa oportunidade maravilhosa de conhecer mais sobre esse curso, muito especial. Desejo que todos tenham um ótimo aproveitamento e que façam as anotações, esclareçam as suas dúvidas, façam perguntas. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Você pode falar. Ok, gente, eu vou fazer a tradução do Dr. Hans Hein, né? Meu nome é René Schubert. O Dr. Hans Hein, ele é médico, facilitador. Ele vai trazer esse curso, né, em setembro, pelo Metafórum do MEM Hacking, um curso totalmente online. E agora ele vai começar falando para vocês o que vocês podem aguardar desse curso. O René é o nosso tradutor do Hans Hein, Dr. Hans Hein. Ele fez a tradução no Camp 2021, do curso dele, Intuição Estendida, e ele está aqui com a gente nesse momento agora. E Dr. Hans Hein, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui nesse momento e podemos dar início à aula. Also, Dr. Hans Hein, willkommen und bitte, jetzt können wir diesen Anfang, diese Vorlagen für MEM-Hacking. Bitte schön. Sehr schön. Also, ich freue mich, wieder in Kontakt mit den Brasilianern zu sein. Das ist sehr schön. Und das erste Seminar, was wir gemacht hatten, hat mir sehr gefallen. Eu estou muito feliz de estar aqui em contato com vocês, brasileiros, e eu posso dizer que o primeiro contato que eu tive com vocês no curso, em março, lá no Metafórum, em São Pedro, me trouxe muita alegria, né, de estar com o público brasileiro. Und mit dem Thema, das war ja Intuition, erweiterte Intuition, da renne ich ja offene Türen ein bei den Brasilianern. Das ist ja gar kein Problem. E nesse curso que nós fizemos em março sobre intuição estendida, eu posso dizer que, na verdade, é uma coisa para vocês brasileiros óbvia, né? Porque eu achei que eu ia ensinar alguma coisa para vocês, mas os brasileiros são muito intuitivos, eles têm as portas abertas para a intuição, então o curso fluiu muito bem. Und diese große Neugierde und die Lernbereitschaft und die Freude am neuen Gedanken und neuen Ideen hat mir auch sehr gut gefallen. Me agradou muito que o público brasileiro ele é curioso, aberto e disponível para novas ideias. Isso facilita muito este curso que eu estou trazendo, tanto de intuição estendida quanto do MEM Hacking, porque eu estou trazendo formatos novos para o saber de vocês. Und diese Neugierde, die ist natürlich für ein Thema wie MEM-Hacking wunderbar. Ou seja, a curiosidade que vocês têm para uma temática como MEM-Hacking é fundamental. Quer dizer, o que é esse MEM-Hacking? Ich fange jetzt mal ganz am Anfang an mit dem Thema. Então, já vou iniciar com a temática. Und damit das dann auch gut verstehbar ist und anwendbar, werde ich in dem Seminar sehr auch mit Grundwissen beginnen. Para que isso fique palpável, aplicável para vocês, eu vou começar o curso com conhecimentos básicos, né? Exatamente para essa aplicação ser mais próxima a vocês, né? Porque o MEM Hacking ele tem uma complexidade, então eu vou começar mais pelas bases. Genau. Und das Grundmodell, mit dem ich arbeite, und die vom letzten Seminar kennen das ja mittlerweile, ist dieses simple Element dieses Tetraeders. Es ist diese, schwierig zu sehen. Das
Ja, wunderbar, du hast es. Das Synergiemodell der tetraedrischen Intelligenzen. Das erwähne ich jetzt ganz kurz und das Wesentliche daran ist, es ist ein Grundmodell, was uns bestimmt, was in den Menschen eingebaut ist. E para falar das bases, eu vou falar de um primeiro modelo, né, que nós já abordamos, né, no módulo de intuição, que é esse modelo aqui que vocês podem ver, que é o modelo do tetraedro. E ele utiliza o modelo sinergético tetraédrico. Esse modelo, essa estrutura geométrica, ela está em todos nós, ela é essencial em todos nós. Então, por exemplo, se a gente for pensar em nível molecular, em termos moleculares, essa estrutura ela está dentro de nós, né? O modelo tetraédrico. E ele parte desse modelo para trabalhar o campo. Und wenn man dieses Modell verstanden hat, kann man mit großer Einfachheit, sehr schön, mit großer Einfachheit, sehr effizient und leicht was bewirken. Quando nós começamos a entender esse modelo e as aplicações desse modelo, fica muito prático o nosso trabalho. A gente consegue trabalhar de maneira muito simples, não simplista, de maneira muito simples, né? Então, a gente entra nesse modelo e a partir da aplicação desse modelo, o trabalho ele flui de maneira mais simples. Und es zeigt einfache Wege, wie man in dieser dreidimensionalen Realität unseres Alltags Wiederholungsmuster verändern kann. Ele mostra, por exemplo, nós, na nossa lógica tridimensional, nós tendemos a fazer repetições, nós temos padrões repetitivos. A partir do momento que a gente começa a olhar para essa lógica tridimensional, a gente começa a entender também como talvez prevenir e conscientemente modelar esses padrões repetitivos que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Das, was uns als Menschen, als unseren Körper bestimmt, sind ja die Gene. Aquilo que está dentro de nós, que nos constitui, são os genes. Das, was Bewusstsein bestimmt und das, was es letzten Endes viel, viel mehr gibt als Materie, das sind die Energiefelder. E aquilo que nós temos consciência e que está muitas vezes muito além da matéria são os campos energéticos. Spätestens seit den systemischen Aufstellungen ist es klar, dass wir uns da mit Elementen beschäftigen, die man nicht sieht, die man nicht anfassen kann, aber die hochwirksam sind. Por exemplo, nas constelações sistêmicas, a gente sabe que a gente acaba atuando sobre questões que não são visíveis e, ao mesmo tempo, causam uma grande transformação no nosso entorno. Ou seja, nós estamos lidando com campos energéticos ou então campos invisíveis. Und bei jeder Aufstellung, die hat eine Wirkung, weil wir letzten Endes Energiefelder verändern. E uma constelação sistêmica, ela acaba tendo movimento, transformação, porque nós estamos alterando campos energéticos. Und ihr wisst ja alle, das Thema Mindset, also das, was du denkst, was du glaubst, wie die Welt funktioniert, entscheidet darüber, was du in deiner Welt erlebst. Por exemplo, se a gente fala de mindset, ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, o teu sistema de crenças, ele vai acabar interferindo na forma como você captura, interpreta, enxerga a realidade à sua volta. Und zum Glück leben wir jetzt in einer Zeit, wo das immer mehr bewusst ist. E, por sorte, nós vivemos num momento onde isso está cada vez mais claro, está cada vez mais consciente isso. Und deswegen gibt es eine neue Dimension von Wirksamkeit.
E por isso existe uma nova dimensão ocorrendo de efeitos, de consequências. Dass eine Wirksamkeit, die über individuelle Konflikte hinausgeht. Efeitos que vão para além de conflitos individuais. Und die Wirksamkeit, die geht über die Beschäftigung mit den Energiefeldern. E efeitos que se ocupam desses campos energéticos, né? da atuação desses campos energéticos. Einstein wusste das schon, wie wichtig die Energiefelder sind. Albert Einstein já sabia quão importante eram esses campos energéticos. Hat gesagt, dass die einzige Wirklichkeit die Felder sind, die Energiefelder. Ele falou que, na verdade, a única realidade que nós temos são os campos energéticos. Und die Macht der Energiefelder, Wirklichkeiten zu erzeugen, ist gigantisch. E a possibilidade de... Kannst du das wiederholen? Entschuldigung, Hans. Also die Macht der Felder, der Energiefelder, Wirklichkeiten zu bestimmen und zu erzeugen, ist gigantisch. Então, a possibilidade de você criar realidades, né, a partir dos campos energéticos é gigante, né, é imensurável, né? Como você pode modelar isso? Und weil die Energiefelder letztlich immer gewinnen und sich durchsetzen, e já que esses campos energéticos sempre se impõem, e por isso que eu falo que eles acabam sempre ganhando, habe ich mir Gedanken gemacht, wie man mit diesen Energiefeldern umgehen kann, ganz bewusst. Eu me fiz pensamentos, como que eu posso me ocupar disso e como que eu posso lidar com isso, mexer com isso, modelar isso. Und wie man diese Energiefelder verändern kann. Como eu poderia alterar esses campos energéticos. Und weil die Felder immer gewinnen, e pelo fato dos campos sempre vencerem, o campo sempre vence, habe ich mich entschieden, das Feld für mich zu gewinnen. Aí eu decidi ganhar o campo para mim. Also wenn das Feld gewinnt, dann gewinne das Feld. Ou seja, se o campo sempre ganha, ganhe o campo para você. Also es geht um eine andere, neue Ebene der Wirksamkeit durch Nutzen dieses Wissens über die Energiefelder. Und diese Energiefelder nenne ich Meme. Ou seja, para conseguir ter esse efeito, né, sobre os campos, né, poder trabalhar esses campos dessa maneira, eu dei um nome para esses campos de MEM. Esses campos inteligentes, esses campos energéticos, eles são chamados de MEM. M-E-M. Não é meme, é MEM. Né? Porque aqui no Brasil a gente fez essa confusão de meme. É MEM. Okay. Und in diesem Seminar geht es dann darum, erstens ein Basis-Know-how zu vermitteln und diesen neuen Ansatz zu üben, um dann damit einfach mehr zu bewegen, als wir bisher gedacht haben, als dass wir bewegen können. E a ideia nesse curso é exatamente trazer um know-how, trazer um como fazer para identificar esses campos e possivelmente fazer um pouco além ou um pouco mais daquilo que a gente fez até então. Como, por exemplo, nas constelações sistêmicas, trazer a nossa consciência para dentro do campo, né? E isso causa efeitos, causa reações dentro do campo. Ich habe es nur ein bisschen weiter erklärt mit den Familienaufstellungen. Entschuldigung. Genau. Und es geht nicht nur darum, das individuell zu nutzen oder für Familiensysteme, sondern auch global für globalen Bewusstseinswandel. Ou seja, não é apenas para trabalhar temáticas individuais, temáticas familiares, mas também para causar uma transformação em termos globais, temáticas globais, culturais, políticas. Okay, erstmal soweit.
Até aqui seria mais ou menos isso. Quer dizer, foi um resumo bem geral de um tema bem complexo. Gibt es Fragen oder wollen wir da noch warten? Até aqui, alguém gostaria de já fazer alguma pergunta, de tirar alguma dúvida, ou eu posso continuar? Ja, da gibt es eine Frage hier unten mitten, Antônio Carlos. Por favor, Antônio Carlos, abra o seu microfone. Boa tarde, Renê. Tudo bem? Renê, esse campus energético que ele se referiu, esse MEM, tá? Essa intuição para sentir o campo, ela está ligada com a meditação. A meditação favorece a isso? Okay. Dr. Hans, wenn wir von diesen MEM sprechen, von diesen Energiefeldern, könnte ich sagen, dass, damit ich davon bewusst bin, könnte ich dann die Meditation dafür nützen. Also die Meditation nützen, um das klarer klären und bewusst haben für mich. Ja, das ist auch ein wichtiges Element, diese Bewusstheit auch in der Meditation zu haben. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir uns mit diesen Memen beschäftigen, heißt das, dass wir unseren Körper als Lesegeräte verstehen für Energiefelder. Ganz wichtig. É muito importante essa noção da meditação, né? Porque a meditação ela trata exatamente de um estado de consciência, né? E o que nós falamos no curso é de, através de exercícios, eu começo a perceber o meu corpo e eu transformo o meu corpo num aparelho perceptivo de campos, né? Então, o Hans Hein ele fala de Lesegerät. Lesegerät seria como se fosse um microscópio, como se fosse um aparelho de detecção, ou seja, um aparelho de detecção do campo. Tornar meu corpo tão consciente em relação aos campos que eu possa lê-los de uma maneira mais clara e consciente. A base aqui é a consciência, e nesse sentido, a tua pergunta é exatamente isso. Sim, meditação igual consciência. A ideia do Hans é trazer uma maior consciência no corpo dos campos que nos cercam. Entschuldigung, dass ich so weit gegangen bin. Wunderbar, ich habe es verstanden. Wunderschön. Toll. Mhm. Da gibt es noch eine Frage hier von Paulo Cassiano. Por favor, Paulo, abra o seu microfone. Boa tarde ao professor Hans e você, René, que está fazendo a tradução. A pergunta é o seguinte: eu tenho estudado bastante e tenho percebido que o campo ao qual ele está falando, e o qual a gente, como constelador, eu sou constelador, eu trabalho com constelação e também sou pós-graduado em neurociência e física quântica. E eu tenho notado que o campo é uma percepção do coração. É algo que o campo é sentido, entendeu? Ele está muito no sentir. E eu vejo que tem a ver com o que a gente chama de coerência cardíaca. Então, qual é a minha pergunta? O campo, ele é percebido por esse comando do coração? É isso que é a pergunta. Se é o coração que está no comando? Also die Frage von Paulo, erst sagt er, ja, guten Nachmittag, Dr. Hans. Also ich bin Familienaufsteller und ich studiere viel. Ich studiere auch Quantumphysik. Ne? Und ich merke, meine Bemerkung ist, dass die Wahrnehmung vom Feld normalerweise aus dem Herz kommt. Also er nennt das eine Herzkohärenz. Seine Frage wäre, also ist unser Herz der Organ, der dem Feld liest? Das ist eine sehr gute Übersetzung, weil also unser Herz entspricht in diesem Tetraeder-Modell der Herzensintelligenz, ne? Herzensintelligenz oder synergetische Intelligenz. Und das ist die Intelligenz, die letzten Endes mit allen Feldern verbunden ist. Okay. So. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen mit dem Kopf
versuchen, das zu verstehen. Und da sind sie, klappt nicht, das klappt nicht. Muito bem traduzido, Paulo, a sua pergunta, porque se a gente pensa na questão do tetraedro, né, desse esqueminha aqui, a gente percebe que existe sim um elemento cardíaco, né, que a gente chama de inteligência coronária, inteligência tetraédrica do coração, e em última instância, essa inteligência que está no coração, ela nos conecta com todos os campos. E é um erro comum que a maioria das pessoas tenta entender o campo racionalmente e acaba não falhando nisso, porque na verdade ele é sentido, ele não é pensado. Uau, toll. Ungefähr. Super. Então, eu acredito que tenha sido essa a sua questão, né, Paulo? Você gostaria de complementar? Ok. Das Vers von Paulo. É isso mesmo, eu estava só querendo confirmar isso. Ich wollte das nur klären. Danke. Sehr schön. Ich glaube, du kannst noch ein bisschen weiter wie sagt man, erklären. Okay. Also, die Faszination ist, mit diesem einfachen Tetraeder-Modell hat man einfach sehr wirksame Werkzeuge. O fascinante nisso é que, através do modelo tetraédrico, a gente acaba tendo ferramentas muito aplicáveis dentro do campo. Und bei dem Seminar werden wir also auch viele praktische Sachen machen, die sehr gut umsetzbar sind. No seminário, no treinamento, nós vamos fazer muitos exercícios práticos, exatamente para que vocês possam aplicar isso no seu dia a dia, né? No seu trabalho clínico, terapêutico. Und das, was ich einfach genial finde mit diesem Modell ist, man ist mit wenig Aufwand sehr schnell bei zentralen Themen. O que eu acho muito interessante nessa temática é que, através deste modelo tetraédrico, com muito pouco, a gente chega a temas centrais, a gente chega a questões muito pontuais e centrais dos conflitos de nossos clientes. Und die Anwendung, das Know-how habe ich auf das Wesentliche reduziert. E a aplicação, o saber fazer, eu tentei simplificar o máximo possível, né, para que ele fosse bem simples mesmo. Es gibt ein paar einfache Aufstellungsformate. E assim existem formatos de constelação que foram desenvolvidos. Und ein sehr effektives Instrument, was ich dann zeige, das ist mit dem Schieben von Symbolen. E também tem um outro elemento que é o Schieben, a movimentação de símbolos, né? De poder fazer uma movimentação de símbolos. Und also ich benutze dann ein paar einfache Ansätze, wie die Wirklichkeit funktioniert. Então eu aplico alguns conceitos, né, de como a realidade funciona. Und dazu gehört auch die Idee, dass Information letzten Endes der Grundstoff ist, aus dem dieses Universum besteht. E, de certa forma, informação é o combustível por detrás desses campos. Por isso que a gente chama eles de campos de inteligência ou campos de informação. Und wenn man dieses Modell benutzt, gibt es einfach mehr Möglichkeiten. E quando a gente utiliza esses modelos, esses formatos, acabam tendo mais possibilidades, acabam surgindo uma multifacetariedade de possibilidades. Und ich schaue immer bei dem, was ich vermittle. E eu olho sempre dentro daquilo que eu estou mediando, que eu estou tratando.
dass der Bezug zu unserem Nervensystem und unserem Gehirn auch klar wird. Que o nosso acesso ao nosso sistema nervoso, né, ao nosso cérebro, seja muito claro, possível, né, que nós tenhamos esse acesso mais claro. Weil wenn man versteht, wie unser Gehirn arbeitet, dann kann man das Gehirn auch für sich arbeiten lassen, besser. Porque quando nós compreendemos como o sistema nervoso funciona, a gente também ganha o sistema nervoso para nós, né? Porque nós podemos fazer ele trabalhar para nós, nesse sentido. Ao nosso favor, muito bem, Rosa. Nochmal zu den Memen. Jeder Gedanke ist ein Mem, jede Melodie ist ein Mem, jede Mode ist ein Mem und so weiter. E agora, para dar exemplos para vocês de meme, cada pensamento é um meme, cada melodia é um meme, né? São modelos de meme, né? Melodias, pensamentos, moda. Und ich wollte ja immer wissen, ob man zum Beispiel mit Toten kommunizieren kann, mit Verstorbenen oder mit Engeln oder sonst was. Eu sempre imaginei, será que é possível se comunicar com mortos, com pessoas que já foram, com anjos, né, com seres espirituais? Und letzten Endes geht das. E, em última instância, sim, isso funciona. Weil für mich sind das alles Meme und also auch Verstorbene und Engel und alles Mögliche sind intelligente Felder. Porque funciona para mim porque, em última instância, o meme é um campo inteligente. E se a gente falar de pessoas mortas, né, de entidades, de seres espirituais, anjos, eles são campos inteligentes. Eles são meme. É assim que eu vejo. Und wenn man diesen Ansatz hat, gibt es einfach, passiert sehr viel mehr und es ist sehr viel mehr möglich. Quando a gente tem essa percepção, essa sacada, muitas possibilidades se tornam possíveis. Muito mais se torna possível a partir de então, a partir dessa estrutura de pensamento. Und die Nebenwirkung ist, e o efeito colateral seria, dass deine Welt einfach interessanter und vielfältiger wird und dich immer mehr begeistert von den Möglichkeiten. O teu mundo vai se tornar muito mais multifacetado, curioso e com mais possibilidades. Esse é um efeito colateral. Okay. Gut. Noch Fragen? Vocês teriam dúvidas, perguntas? Uma pergunta. A partir dessa técnica, que na verdade é uma técnica que ele deve ter descoberto na leitura, nos estudos, na aplicação, no trabalho com o campo. Então, qual é a pergunta? Normalmente a gente consegue, às vezes, perceber o campo, sentir, quando a gente está constelando, individualmente, ou às vezes quando tem grupo de pessoas. Então, qual é a minha pergunta? Com essa técnica, é possível trabalhar grupos? Porque hoje a gente, nessa pandemia agora, né, nós temos trabalhado mais online, virtualmente. Então, por exemplo, eu trabalhava muito em São Paulo, fazendo grupos, né, de constelação, e hoje eu estou conseguindo fazer trabalho de constelação à distância com grupos, que é um negócio bem difícil de fazer, né? Mas foi a partir dessa percepção de campo. Eu percebi que quando as pessoas estão com a mente comum querendo alguma coisa, há uma comunicação. Então, qual é a minha pergunta? Se nós conseguimos usar essa ferramenta, essa técnica, num trabalho de grupos grandes, tipo assim, 20 pessoas, 30 pessoas, 10, 5, com grupos, se é possível usar num trabalho online e no presencial? Essa é a pergunta. Ja, meine Frage wäre, ne, als Stellvertreter, ne, arbeite ich mit Individual- und Gruppen. Früher präsential arbeitete ich viel in São Paulo mit großen Gruppen. Aber jetzt mit der Pandemie, leider können wir nicht mehr mit Gruppen arbeiten und wir arbeiten in der Distanz, online. Meine Frage wäre, ist es möglich, diese Wahrnehmung vom Feld, und dann sagt er, das hast du wahrscheinlich intakt mit deiner Erfahrung im Feld,
Ne? Aber kann man diese Strukturen, diese Formate anwenden, auch mit Gruppen online, also in Distanz? Ist das möglich? Ja, auf jeden Fall. Und das können wir auch praktisch üben, wie sowas funktioniert. Ne? Also da ist sehr, sehr viel möglich. Weil wenn wir auch online sind, wir sind ja ein gemeinsames System, was eine eigene Intelligenz hat. Und da gibt es einfach Möglichkeiten, die wir bislang gar nicht wussten. Pegando esse exemplo, né? Quando a gente está online, na verdade, cria-se campo, né, onde nosso interesse comum aqui de estar online, de estar conectado, surgem possibilidades que antes a gente nem imaginava e que acabaram se mostrando muito fortes aqui, agora, né, nessa pandemia. Então, a resposta é sim, é possível aplicar esses modelos online, em grupos online, né, porque existe um interesse comum, existe uma conexão e, novamente, Hans Hein fala, existem muitas possibilidades, né, neste trabalho. Okay. Also ein Beispiel, was normalerweise nicht so gedacht wird von Leuten, dass das geht, war im letzten Kurs, da bin ich jetzt, im letzten Kurs, wo die Teilnehmer eine Zeichnung gekritzelt haben. Wir haben diese eine herausgesucht und über die Information über den Bildschirm, über die Kamera von Brasilien nach Deutschland geholt und haben die Information einem Surrogat übergeben. Und das Surrogat hat ganz heftig reagiert und das Thema, das sich in die Information, die in diesem Kritzelbild enthalten war, übersetzt. Also das war zum Beispiel eine große Überraschung, dass sowas alles geht. Então, eu vou dar exemplo para vocês prático de algo que aconteceu na conexão Brasil-Alemanha em março, quando a gente estava no curso de intuição, né? A gente tinha grupo no Brasil e tinha grupo no meu consultório, né? Na Alemanha, e eu pedi para uma representante minha na Alemanha colocar as mãos sobre a tela. E no Brasil, um representante, ele fez rabiscos, né, numa folha de papel para simbolizar um tema. E esta representante, ela entrou em contato com isso e com o corpo dela, ela traduziu aquilo que estava rabiscado no papel. Né? Então, isso é só para vocês terem uma ideia de como é possível uma conexão em grupos a quilômetros de distância, quer dizer, um grupo em São Paulo, outro grupo na Alemanha, e mesmo assim foi em tempo real, nós estávamos trabalhando campos, né? Porque, na verdade, aqui nós estamos num campo, né? Nós estamos num campo online, virtual, mas de inteligência e de troca. Es gibt eine Frage auf Deutsch. Ja, einen Moment. Eu só vou fazer a leitura de uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, desculpa. Reginaldo, der sagt, ein interessantes Thema, das es zu verstehen gilt. Vielen Dank für die Möglichkeit zur Teilnehmen, Herr Hans. Das hat Reginaldo uns gesendet. Und wir haben zwei Fragen, einen von Wanderson und dann von Elena. Ich glaube, Wanderson war zuerst, dann werde ich ihn beten, die Frage zu stellen. Wanderson, vamos começar com você. Por favor, faça a sua pergunta e depois a gente vai para a Helena Júlia. Oi, boa tarde. Boa tarde, Renê. Boa tarde, doutor. Bom, a minha pergunta é a seguinte, no caso, através desse método, né? A percepção do campo ela se torna mais objetiva, né? Há sinais mais objetivos, ou é através do treinamento mesmo, da sensibilidade para perceber o campo? E uma outra pergunta também que eu queria fazer é se esses modelos, no caso que ele cita, seriam modelos como, ou melhor, semelhantes à constelação estrutural? Also, sind zwei Fragen, ne? Die letzte Frage, die für mich jetzt klarer ist, ich werde dann ihn wieder fragen wegen der ersten. Diese Modelle, die du bringst zur Familienaufstellung, zur Systemaufstellung,
sind die ähnlich zum SIST-System, also die Strukturaufstellung? Sind sie ähnlich? Das ist die letzte Frage. Also, das SIST-Modell habe ich zwar in Abano teilweise mal, war ich dabei, aber ich kenne es nicht ganz genau. Ne? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Synergiemodell sehr viel einfacher und unkomplizierter ist. Mhm. Okay. Und als Aufsteller brauchst du dir auch musst nicht so viel Kopfarbeit machen. Em relação à sua segunda pergunta, Wanderson, eu conheço o sistema estrutural, né? Eu conheci ele lá em Abano, mas eu não me aprofundei muito nele, né? Eu parto do modelo sinergético, e o modelo sinergético ele não exige tanto um racional do facilitador, né? Você não tem que ficar pensando tanto, né? São modelos de aplicação, né? E nesse sentido, o Dr. Hans Hein, ele é médico e ele parte de modelos, né, sinergéticos da física quântica, enquanto Matthias Varga von Kibet ele traz muitas coisas da matemática, do campo da lógica. Então, a gente pode perceber aí que um está seguindo mais uma lógica mental, enquanto o outro segue uma lógica mais sensacional, sensitiva, aí, por assim dizer. Wanderson, você pode me repetir a sua primeira pergunta? Desculpa, eu me confundi. Quando tem duas perguntas, dá confusão na cabeça. Entendi. Sem problema. A minha primeira pergunta foi a questão da percepção do campo, né? Se, no caso, ele se torna mais objetivo, há sinais, né? Ou evidências que nos permitem identificar com mais objetividade o campo, ou ele continua através da sensibilidade, né? Um treinamento da sensibilidade para perceber e sentir o campo. Okay, also die erste Frage von Wanderson war, wenn du im Feld bist, also die Wahrnehmung von Feld, ist das etwas, was du beobachtest und also diese Signale beobachtest und das dann klärst, oder ist es ein Gefühl vom Körper, wenn du im Feld drin bist? Also in welche Richtung gehst du mit deinem Modell? Okay. Also, ich benutze ja meinen Körper als Lesegerät. Das heißt, ich achte auf sämtliche Gefühle, die ich habe, auf Körpersymptome. Ich achte darauf, was meine Sinne mir zeigen, was ich schmecke, rieche, höre. Und bei mir ist es ganz leicht, ich sehe sehr schnell Bilder und Filme. Und das benutze ich als Information. Also es ist letzten Endes eine Ganzkörperwahrnehmung mit allen Sinnen. Poderia dizer que é uma percepção corporal em todos os sentidos. Ou seja, já que eu utilizo o meu corpo como um leitor de campos, eu fico muito atento para tudo que acontece no meu corpo enquanto eu estou no campo. Ou seja, quais são os gostos, cheiros, sentidos que aparecem no corpo. E eu, especificamente, eu vejo cenas, eu vejo imagens. E essa é a minha forma de ler o corpo. Então, seria mais, na segunda linha que você falou aí, né, mais uma sensibilidade, né, corporal em relação ao campo. E não uma coisa que a gente vai ficar percebendo especificamente esse movimento. Não é uma leitura corporal fora, é uma leitura corporal dentro. Eu, a partir do meu corpo, leio o campo. So, und jetzt kommt das Wichtigste. E agora vem o mais importante. Ich beobachte das alles, was ich wahrnehme. Also ich schaue mir über die Schulter, beobachte, was ich wahrnehme, und ich beobachte auch, was ich denke, ohne mich danach zu richten. Eu observo o que acontece no meu corpo, eu observo o que acontece durante os acontecimentos no meu corpo e eu me deixo guiar por isso sem me preocupar com isso, né? Ou seja, eu observo assim o corpo e me deixo conduzir por isso. Ja.
Und Obrigado. also ich als mein eigener Beobachter, ich beobachte mein Lesegerät, meinen Körper mit allen Sinnen. So. Und interessant mit dem Denken, ich beobachte mein Denken und dann habe ich einen Gedanken, wo ich zu der Aufstellung, und dann bemerke ich, dass mein Gedanke überhaupt vollkommen daneben war, weil in der Aufstellung war was ganz anderes. Eu observo, inclusive, os meus pensamentos enquanto eu tenho as sensações no meu corpo. E muitas vezes o que eu observo no meu pensamento é que meu pensamento estava mostrando uma coisa e a constelação mostrou outra. Então, sim, eu observo meus pensamentos, mas eu não sigo eles, eu os observo. E eu vou observando o meu corpo, meus pensamentos, meus sentidos. Né? Ou seja, uma observação corporal dos sentidos enquanto eu estou no corpo, enquanto eu estou no campo. Und eine wichtige Haltung, die ich habe, E uma postura importante que eu tenho ist, dass ein System so intelligent ist, sistema ele é tão inteligente und dass jedes System weiß, was stimmt und was richtig ist. E cada sistema sabe o que está certo e o que se encaixa melhor lá, que está em sintonia. Und die Kunst ist, das zu ermöglichen, das zuzulassen und nicht durch eigenes Denken zu stören. E a arte é deixar isto acontecer sem tentar alterar isso de alguma maneira através do pensamento. Ich werde dann zur zweiten Frage gehen. Helena Júlia, por favor. Oi, boa tarde. Vou fazer 2 perguntas. Ich werde 2 Fragen stellen. Ele citou sobre um efeito colateral positivo. Então, se ele tem alguma experiência com algum efeito colateral negativo, essa é uma pergunta. E que cuidados que a gente tem que ter com pessoas, por exemplo, que às vezes têm algum desequilíbrio mental, de repente uma forte depressão, né? Que cuidados que a gente tem que ter quando usa esse, vou falar método, né? Esse método. Also, du hast über positive Nebeneffekte uns erzählt. Ne? Meine Frage wäre, gibt es irgendwie negative Nebeneffekte zu dieser Technik? Das ist die erste Frage. Okay. Und die zweite Frage ist, welch ist unsere, wie sagt man, unsere Aufmerksamkeit, wenn wir zum Beispiel Klienten haben, die eine psychische Störung haben, zum Beispiel eine starke Depression oder vielleicht eine Schizophrenie. Welche ist dann unsere Haltung, wenn sie im Feld sind und wie man damit umgeht? Also das sind die 2 Fragen. Okay. Also ich denke kaum mehr in negativen und negativ und positiv. So, das ist auch schon mal ganz wichtig. Mein Fokus ist immer gerichtet auf Möglichkeiten. Ok, uma coisa muito importante, Helena. Positivo e negativo eu nem penso. Eu percebo o que se mostra no campo. E eu tento estar aberto para isso que se mostra no campo. Então, meu foco está no que o campo mostra. Não se é positivo ou se é negativo. Wenn sich ein Muster ändert und du was Neues machen willst, dann gibt es einen Übergang, das ist das Chaos, ein chaotischer Übergang, damit Neues möglich wird. Das erleben manche als negativ oder anstrengend. Aber wenn man das weiß, kann man anders mit umgehen. Quando você muda padrão, né? Quando você percebe padrão e você consegue alterar padrão, o que acontece logo em seguida é caótico, né? Porque você alterou o campo. Para muitas pessoas, isso é percebido como negativo num primeiro momento. Mas, para a mudança acontecer, existe essa desordem caótica para que o novo se estabeleça. Por isso que eu não entro nisso como negativo ou positivo. Meu foco é o que se mostra, né? E, geralmente, depois a coisa se restabelece, o equilíbrio se restabelece a partir
do próprio campo. Und im Umgang jetzt mit Störungen, Krankheiten, Depressionen und so weiter ist meine Haltung, dass ich immer nur das mache, was ich fühle, was mit dem Menschen oder mit diesem System gerade möglich ist. Also keine ehrgeizigen Ziele, die in meinem Kopf sind, sondern gucken, was ist möglich und nur das tun, was ein System verträgt. Eu só faço aquilo que um sistema suporta. Ou seja, nessa pergunta que você fez, né, de depressões, esquizofrenia, ou alguém que tem uma perturbação, eu tento evitar a minha ganância, né, meu pensamento ganancioso de tentar melhorar, ajudar, tal. Eu deixo isso de lado e eu simplesmente vejo o que aquele sistema, eu sinto o que aquele sistema permite que eu possa fazer. E eu me atenho a isso, sem grandes ambições, sem grandes ganâncias. Simplesmente aquilo que o sistema ou o campo me permite fazer naquele momento. Okay. Und wir haben jetzt eine Frage hier von Indiara. Por favor, Indiara, abra o seu microfone. Eu acho que a minha pergunta tem muito a ver com o que a Helena trouxe. Nós somos automaticamente, muito racionais. Então, diante de um evento, nós pensamos muito antes de sentir. E diante de um cliente da constelação, diante dos representantes, eu quero que ele traga um segredinho, uma dica, para a gente automatizar isso do sensorial. Que hoje nós somos muito mais automatizados para pensar. Então, que dica, que segredinho ele pode dar para a gente disparar esse automatismo do sentir? Also Indiara will von dir einen Tipp haben, ne? Und ich werde das jetzt erklären. Ne? Sie sagt ja, wir haben ja viele Automatismen. Ne? Also ein von unseren Automaten ist, dass wir direkt, wir denken. Ne? Also wir fühlen nicht, wir denken. Und danach, da war ein Gefühl irgendwo, aber ich habe gedacht. Und sie fragt, wie ist das möglich, dass ich es automatisiere, zuerst fühlen, danach zu denken. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich das umgekehrt mache? Anstatt ich zuerst denke und dann fühle, dass ich zuerst fühle, danach denke. Okay, also was geht, ist erstmal immer merken, wenn das Denken auftritt und nutzlos ist. A primeira questão é primeiro, perceber quando vem o pensamento e quando ele é inútil. Quer dizer, perceber esse movimento do pensamento vindo e poder inutilizá-lo. Okay. Man kann es trainieren, wirklich üben, nicht zu denken. Nós podemos treinar, realmente é possível treinar não pensar. Oder einfach zu merken, dass es in dir denkt und du guckst zu, ohne dass du dich damit beschäftigst. Ou treinar que algo em você está pensando, mas você não dá vazão a este pensamento. Você observa esses pensamentos vindo e você continua. Teu foco não está no pensamento. Você observa que eles vêm, mas você não dá continuidade neles. Und dieses Training, nicht zu denken oder kaum oder wenig zu denken, das geht mit dem Tetraeder-Modell über den Punkt 5. E esse treinamento, né, de não pensar ou de observar o pensamento, a gente usa o modelo tetraédrico para isso, e isso aqui estaria na posição número 5. Nós temos várias posições no tetraedro, a gente treina essas várias posições, e essa específica de não pensar é a posição número 5. Hier drin, né, Hans? Genau, das ist die Herzensintelligenz. Que seria, como a pergunta do Paulo fez, seria a inteligência do coração, né, o coronária. Esse é o ponto número 5 do tetraedro. Então, vocês têm o ponto 1, 2, 3, 4, e vocês têm o 5 aqui dentro. Wow, danke. Bitte. Ja, weil das war ja auch die Frage von Paulo, ne? Der hat ja das auch gebracht. Ne? Genau. Also ich habe dann beide zusammen gemacht. Mhm.
Also Indiara bedankt sich und wir haben jetzt hier in São Paulo 3 Uhr. Ich glaube, wir müssen langsam es zusammenfassen, also ein Ende finden. Gut. Luana, você quer fazer uma finalização? Você quer que o Hans faça uma finalização? Nós temos 2 perguntas ainda, sim, né? E a Fabiana também gostaria de fazer uma pergunta. A gente pode concluir com esses esclarecimentos e depois ir para o encerramento, pode ser? Okay. Wir haben noch 2 Fragen. Dann machen wir diese 2 Fragen und dann gehen wir zur Beänderung. Also ich fange jetzt hier mit Mariana an und nachher gehe ich zur Gisa. Por favor, Mariana, vamos começar com você e em seguida eu vou para a Gisa, tá? Por favor, Mariana. Mariana ou Fabiana? Mariana, eu estou vendo aqui pelas mãos levantadas. Eu tenho a Mariana e a Gisa. Ah, tá. Porque eu fiz uma pergunta, mas tudo bem. Ok. Vamos para a Mariana, depois a gente vai para a Gisa, depois para a Fabiana. Boa tarde. Nessa conversa, quando se fala, né, de sentimentos e de coração, me vem aqui a pergunta interna, né? Então, se você puder falar um pouco sobre isso, estão todos os sentimentos associados ao coração? Eu não tenho certeza disso, né? A gente associa muito sentir a esse lugar do coração, mas não necessariamente eu sinto que seja isso, que este sentir está necessariamente no coração. Isso, numa linguagem da constelação, a gente fala daqueles sentimentos primários, os secundários, e como a gente, né, fazendo aqui o deparo aqui para aquilo que eu conheço já, né? Se você puder falar, por favor, um pouco sobre isso, eu agradeço. Ja. Also die Frage von Mariana wäre, wir reden hier vom Herz, ne, von der Intelligenz des Herzens und auch von Gefühle. Und vielerweise sagen wir, dass die Gefühle vom Herzen kommen, ne? Und ich merke das nicht so. Vielleicht sind alle Gefühle vom Herz, vielleicht nicht. Ich bemerke nicht, dass alle Gefühle vielleicht vom Herz kommen. Also meine Frage wäre in diesem Sinne, weil als Familienaufstellerin arbeite ich ja mit primäre und sekundäre Gefühle. Ne? Sind alle Gefühle in unserem Herz oder gibt es Gefühle, die nicht im Herzen sind? Okay, also unser Körper ist ein Instrument, wo überall Gefühle sind. Und in o nosso corpo ele tem sentimentos em todo lugar, ele tem sentimentos em todo lugar, emoções em todo lugar. Und in unserem Körper ist überall auch Bewusstsein. E em nosso corpo, todo o nosso corpo, existe a possibilidade de consciência. Você pode levar sua consciência para qualquer parte do seu corpo. Und manche Gefühle, die wir wahrnehmen, die sind nicht in unserem Körper und auch nicht in unserem Bewusstsein, sondern die sind quasi im Feld um uns herum und werden quasi, wir werden informiert und erleben das an unserem Körper. Aber die Gefühle sind in den Feldern. E alguns desses sentimentos, sim, né, estão no nosso corpo, mas muitos desses sentimentos não estão no nosso corpo e não estão na consciência de nosso corpo, mas sim estão nos campos à nossa volta. E é como se esses campos que estão à nossa volta nos informassem destes sentimentos, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Eles simplesmente brotam, né, no nosso corpo e nós lemos como se fossem nossos sentimentos, mas na verdade eles estão no campo à nossa volta. Ja, und wir kennen das ja aus Aufstellungen. Ein Klient hat ein Anliegen, wir steigen in sein Energiefeld ein und alle Teilnehmer der Aufstellung werden müde und fallen auf den Boden. Por exemplo, a gente tem a experiência numa constelação de que um cliente ele
tem um tema, ele começa a ficar muito cansado, tal, e todos os representantes começam a cair no chão, começam a cair, ficar deitados no chão. Ja, oder alle werden traurig. Ou, de repente, todos os representantes momentaneamente ficam tristes. Und diese Information kommt aus dem Feld. Essa informação vem do campo. Also, seria mais ou menos isso, Mariana. Obrigado pela sua pergunta. Por favor, Giza, em seguida para a Fabiana. Boa tarde, Renê. A minha pergunta é um pouco mais prática sobre a formação mesmo, então eu gostaria de entender a diferença entre o intuição estendida e o manhacking, e se quem não fez intuição estendida em março, que eu gostaria de ter feito, precisa, né, de algo para participar agora em setembro. Also Ihre Frage ist sehr organisatorisch. Also sie hat leider nicht den Kurs Intuition gemacht im März und sie wollte wissen, welcher ist der Unterschied zwischen erweiterter Intuition und Mem-Hacking. Und wenn sie nicht die Intuition gemacht hat, kann sie auch den Mem-Hacking-Kurs machen. Wie wäre das? Ja, okay. Also der Kurs über Intuition ist einfach ein Basiskurs und eigentlich haben die meisten Brasilianer den schon bestanden. Und das Wissen, was man für Mem-Hacking braucht, das wird systematisch aufgebaut. Also das alles, was wichtig ist auch drin und deswegen kann man da auch direkt einsteigen. O curso de intuição, ele é o primeiro curso que eu dou, então é um curso base, né? E nesse sentido eu posso dizer que os brasileiros eles já fizeram esse curso, porque a intuição no povo brasileiro já tá estabelecida, né? Mas aquela questão, o conhecimento em cima do Mem-Hacking, ele é construído sistematicamente no decorrer do curso. Então, você pode sim ingressar no Mem-Hacking e os conceitos vão ficando claros no decorrer do curso. Né? Isso nós mesmos percebemos no curso de intuição estendida, né? Eu posso falar também por mim, né? Como tradutor, quer dizer, num primeiro momento a gente fala, meu Deus, isso é gigantesco, só que conforme a gente vai fazendo os exercícios, vai fazendo as traduções, vai ficando claro o conceito. Então, aquele primeiro dia do que ele falou vai ficando claro no segundo, no terceiro, no quarto, sem falar que a gente vai conversando entre si e tal, quer dizer, o conhecimento ele vai fluindo em todos nós. Obrigada, Renê. Vielen Dank. Fabiana, por favor. A minha pergunta era mais ou menos a pergunta dessa última moça que fez a pergunta agora, porque a Luana me fez o convite para participar da aula e eu fiquei, assim, na hora muito interessada, mas eu vou ser sincera a vocês, eu ainda não entendi. Eu não entendi direito ainda o que é isso, porque eu estou caindo aqui mesmo de paraquedas. Eu trabalho com constelação, eu já fiz vários cursos no Metafórum, mas eu queria entender este curso especificamente. E percebi que muitas pessoas tiveram suas perguntas respondidas, perguntas que eu talvez já saberia responder. Então, para mim, essas perguntas não foram, assim, novidade, essas respostas, mas o que me faltou foi entender mais esse curso, saber mais desse curso. O que é esse curso? Eu queria saber mais, e agora eu estou fazendo a pergunta no final do curso. Então, agora não adianta mais. Eu tentei fazer essa pergunta no começo, eu devia ter feito isso no começo, para o professor, para o doutor, falar mais dele para a gente poder entender melhor, porque eu sinto que as pessoas elas têm várias perguntas para ele, que é um mestre, né? Que é uma pessoa que sabe responder todas essas perguntas, mas o que é o curso? Né? Inclusive, eu convidei uma pessoa para participar e para mim ficou assim muito vago, eu não consegui entender. Então, não sei se isso... Talvez, sei lá, fazer uma outra aula para ele, sabe, assim, dar assim fazer alguma coisa, ou dar um exemplo, ou explanar melhor o que é isso, porque para mim ficou assim muito... Eu não fiz essa intuição estendida,
Eu geralmente estou no Metafórum com a Desirê, e eu queria entender melhor isso. Eu fiquei curiosa, queria entender muito, muito, muito melhor. Also sie ist Familienaufstellerin. Sie wurde eingeladen von der Luana, um diese Stunde hier anzusehen. Und sie hat nicht verstanden, was Mem-Hacking wäre. Was würde dieser Kurs anbieten für jemand, der zum Beispiel ein Aufsteller ist? Und sie hat gesagt, die Fragen, die gestellt wurden, konnte sie schon beantworten, aber sie hat bis jetzt noch nicht verstanden, was würde sie dann bekommen von diesem Kurs, vom Mem-Hacking. Sie versteht nicht, was das ist. Sie hat den Intuition-Kursus auch nicht gemacht. Also das wäre ihre Frage. Sie hat ein paar Kurse mit Desiree im Metaphorum gemacht, ne? Und sie weiß nicht, was Mem-Hacking anbietet. Ja, das ist die Frage. Ja. Also, wir wissen ja aus Aufstellungen, dass es etwas gibt, was wirkt, das Feld oder die Information. Das wissen wir ja. So. Und como consteladores, como facilitadores, nós sabemos que existe campo e que algo atua nesse campo. Algo invisível atua neste campo. Aber lange Zeit hat dieses Wissen um diese Felder keine Rolle gespielt. Mas por muito tempo o saber desse campo não tinha, ninguém investigava isso, ninguém se aprofundou muito nisso. Und es macht einen Unterschied in dem, was möglich ist. E faz uma diferença entre o que se torna possível ou não, saber ou não sobre esse campo. Wenn man sich direkt mit diesen intelligenten Feldern, also den Memen, beschäftigt. Se você se ocupa desses campos inteligentes, desses campos cientes, isso faz uma diferença, né? Quer dizer, uma coisa é você atuar como facilitador, outra coisa é você se ocupar do campo em si. Und beim Mem-Hacking geht es darum, diese intelligenten Felder, die unsere Wirklichkeit bestimmen. E no Mem-Hacking se trata de olhar para esses campos energéticos que nós chamamos aqui, né, de Mem, né, perceber esses campos que estão entrelaçados e poder compreendê-los, senti-los, lê-los. Also übersetzen zum Beispiel in eine Aufstellung. Traduzi-los, por exemplo, em uma constelação. Und über die Aufstellung das Feld verändern. E através desta constelação mudar o campo. Also ein Feld aufstellen ist das Hacken. Então, colocar campo seria aquilo que a gente chama de hacking. Also wenn man weiß, wie ein Feld funktioniert, kann man es auch verändern. Und das ist dann Mem-Hacking. Quando a gente sabe como campo funciona, a gente pode alterar ele. Isso a gente chama de Mem-Hacking, né? Ou seja, colocar campo, perceber se é possível transformar esse campo, alterar esse campo, e ter a consciência, né, das leis que atuam lá, das estruturas que atuam lá, torna possível transformar a nossa realidade. Então, o Mem-Hacking parte do princípio que você tem uma realidade, todos nós temos uma realidade, essa realidade parte dos nossos padrões de pensamento e crenças. A partir do momento que você consegue perceber que existem muitos outros campos aí, além daqueles que você percebe, você pode começar a hackeá-los no sentido de compreendê-los, senti-los, tomar consciência e talvez, através da constelação e de formatos na constelação, alterá-los. Und weil das Feld immer gewinnt, es setzt sich immer durch. O campo sempre ganha, ou seja, o campo sempre dá jeito de se fazer presente, né? Você não pode mexer nele, ele sempre vai sobrepujar você. Und deswegen ist es schlau, das Feld für sich arbeiten zu lassen, also zu gewinnen, das Feld gewinne das Feld. Então, é mais inteligente ganhar o campo para você do que tentar ganhar o campo. Und dann bist du derjenige, der bestimmt, was geht, mit deiner eigenen Souveränität. Porque assim você sabe o que pode ser estabelecido através da sua soberania.
Esse é um outro conceito que o Hans Hein trabalha bastante, soberania. Não é a soberania no sentido de poder político, é uma soberania no sentido sobre a sua vida. Ich habe ein bisschen über Souveränität gesprochen. Ja. Sehr schön, danke. Então, isso seria um resumo geral. Beantwortet? Fabiana, deixa eu ver onde ela está aqui. Pudemos responder mais ou menos? Sim, muito obrigada. E enquanto você traduzia, eu fui percebendo e fui entendendo melhor e ficou muito mais claro para mim agora. E ficou muito... fiquei com muita vontade de participar agora desse curso. Muito obrigada. Gratidão, doutor. Vielen Dank, Dr. Hans Hein. Sobald du gesprochen hast, kamen mir ein paar Bildern im Kopf und es wurde mir langsam klarer. Und vielleicht möchte ich diesen Kurs schon machen, ne, um das auch zu lernen. Ja, sehr schön. Und wenn man Erfahrung mit Aufstellungen, Familienaufstellungen hat, dann gibt es wirklich eine neue Dimension der Wirksamkeit. Quando nós somos facilitadores, existe uma outra dimensão dos efeitos, né, desse mem hacking, porque já que a gente já trabalha nesse sentido, né, através da postura, da percepção do campo, a gente consegue perceber como essas ferramentas são realmente ferramentas de alteração do campo, né, de transformação. A palavra alteração em português ela é complicada, talvez a melhor palavra seria transformação do campo. Obrigada, René. Vielen Dank. Also, wir können jetzt es beenden. Bitte, Hans, wenn du irgendwas sagen willst, ich bin hier für dich und für allen, die hier im Feld sind. Also erstmal bedanke ich mich für das Interesse und die große Neugierde. Eu agradeço muito a todos vocês pela curiosidade, pelo interesse que vocês mostraram nesse curso. Und mit dem Mem-Hacking biete ich einfach einen anderen Ansatz an, auch anders zu denken. Und wenn man anders denken kann, gibt es auch andere Wirklichkeiten. No Mem-Hacking eu ofereço talvez outras formas de pensar, outros modelos de pensar. E nós descobrimos que quando nós pensamos diferente, a realidade muda. Und dieses Know-how ist individuell, systemisch, Familien und global nutzbar. E esse saber fazer, esse know-how, ele é tanto para o campo individual, familiar, sistêmico, né, organizacional e global também, para ser trabalhado em temas globais culturais. Né? Kann ich etwas sagen von unseren Kurses von Intuition für den Teilnehmer hier? Yeah. O Hans ele fez um exercício com a gente, né? A Rosa vai lembrar desse exercício, onde ele trabalhou a questão política nos Estados Unidos. E, assim, foi muito interessante, porque nós não sabíamos o que eles lá na Alemanha estavam estabelecendo, né? E a gente entrou em conexão, né? Trabalhando, naquela época, essa temática global, né? Da questão política nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, nós estávamos no Brasil representando algo que nós não sabíamos, era encoberto, né? E aí, junto, nós fomos fazendo a tradução desse campo, né? Bem caótico, né? Mas a gente foi fazendo essa tradução. Né? Então, foi muito interessante, né? Porque estávamos conectados. Né? A questão do online mostra realmente como estamos conectados, mesmo não estando presentes no mesmo local. Quer dizer, sim e não. Estamos presentes no mesmo local, mas no nosso corpo virtual aqui. Muito bom. Luana, por favor. Quero agradecer, Dr. Hans, pela sua disponibilidade e por responder todas essas perguntas que foram muito importantes. Fabi, você fez uma ótima pergunta, e Mariana, Giza, Wanderson, todos fizeram uma ótima pergunta, e essa oportunidade de esclarecer todas essas dúvidas foi muito especial. O Metafora Internacional Brasil é uma academia de desenvolvimento humano, para quem não conhece, que já trabalhamos há mais de 30 anos, foi fundada em 1986, na Alemanha pelo nosso fundador Bernhard Iserdt, que fez a passagem em 2017, e
temos a honra de seguir, eu e o Dominique, principalmente com a gestão do Metafórum, levando essa essência do pensamento sistêmico, pensamento holístico e da integração de todas essas metodologias e ferramentas. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Alguns de vocês já conhecem o Metafórum, conheceram o nosso querido Bernard Izzard, foram alunos deles, e a gente juntos levamos esse legado para todos, para o Brasil e para vários lugares do mundo inteiro. Muito obrigada, Dr. Hans, obrigada, Renê. A Juliana Celeste, que é a nossa consultora e conversa com todos vocês, está colocando aqui no chat todas as informações, nossas redes sociais, para vocês acompanharem e saberem mais da história do Metafórum, quem é o Metafórum Internacional Brasil e nossas condições especiais para vocês, de valores e formas de pagamento, para que vocês possam se aprofundar nessa técnica e nessa ferramenta que é inédita aqui no Brasil. Vai fazer uma grande diferença para todos nós. Muito obrigada. Luana bedankt sich an dir, Dr. Hans, dass du so verfügbar für uns warst und dass du die ganzen Fragen beantwortet hast. Ne? Und das waren sehr gute Fragen. Und dann hat sie ein bisschen über Metafórum für den Teilnehmern ein bisschen erzählt. Obrigada, Renê. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela excelente tradução e obrigada a todos. Muito obrigado. Vielen Dank. Bis dann. Danke, René. Sehr schön. Vielen Dank, Hans. War fantastisch wieder mit dir.